A paz do Senhor para os irmãos, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos começar mais um live nesta noite, direcionada por Deus pelo poder do Espírito Santo do Senhor. Amém? Eu peço aos irmãos que entrem em período de oração agora, por esta live, para alcançar pessoas, vidas, que assim tenham a paciência de esperar ao final desta mensagem. Amém? Para ouvir o que o Espírito Santo quer falar a cada um pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Quero já fazer uma oração, agradecer a Deus pela sua vida, pela minha vida que Deus tem conservado, pela vida de cada um da igreja e toda a nossa nação, que muitos Deus tem guardado, assim como muitos Deus já levou, né? Mas cremos poderosamente no poder de Deus, cremos que Deus é o Deus que contempla todas as coisas, assim fala a sua palavra, o seu manual aqui na terra, que é a palavra do Senhor para a humanidade, amém? Quero agradecer aos irmãos que já estão acompanhando esse live, irmão Claudemir, irmão, em nome de Jesus, né? E alguns irmãos que ainda vão entrar, irmã Joelma, né? E vão estar participando aí desta mensagem hoje que Deus colocou em meu coração, amém? Que o tema já está aí, foi colocado no tema aí, em nome de Jesus, né? Que é a vida dominada pelo Espírito Santo, Romanos 8, de 1 ao 17, amém? Deus abençoe a todos, muita saudade dos irmãos, de nós estarmos juntos, confraternizando na adoração a Deus. Participar dessa adoração é algo que nós necessitamos e precisamos. A igreja são as pessoas que precisamos se unir, orar, abraçar, conversar, e esse tempo vai chegar. Nós sabemos que tudo isso está na palavra do Senhor, não há surpresa nenhuma para a igreja, que muitas coisas ainda vão acontecer. Mas o importante é eu e você, amém, estar na presença do Senhor. Pai do seu irmão Jânio, irmã Nicole, Deus abençoe, filho. E assim vamos estar, em nome de Jesus, falando do Espírito Santo, né? Para você que não aceitou Jesus ainda, que vai participar dessa mensagem, eu peço a Deus, né, que essa mensagem chegue no coração de alguém que precisa verdadeiramente de uma transformação, amém? E eu creio que Deus vai fazer algo hoje sobre a nossa vida. Vamos pedir perdão a Deus pelas nossas falhas, se preparar para ir para o reino do céu, assim quando Ele nos chamar, amém? E viver nessa terra com vida e abundância em Cristo Jesus. Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus pela sua vida, vamos orar pela nossa família, pela nossa igreja, por esta nação, que precisa muito de oração, né? As pessoas que estão na frente da batalha, nos hospitais, os agentes de saúde, os médicos, né, irmãos? Precisa muito da cobertura de oração da igreja. Os governantes precisam ter uma consciência, né, de buscar para atitudes para uma nação se tornar melhor, né? Nosso filho ter orgulho de um país como o Brasil, que é uma bênção que Deus colocou nós aqui para cuidar dele, amém? Pai querido, em nome de Jesus, diante da vossa presença, eu apresento a vossa igreja, que aqui já está posta para ouvir a vossa mensagem. Te agradeço por cada alma que o Senhor nos concedeu para estar cuidando. Senhor amado, desejamos muito estar retornando ao vosso templo com toda alegria, Pai, com todos unidos. Já estamos orando, Senhor amado, na vossa casa, já estamos buscando a tua face, Pai, mas é necessário que possamos ter a liberdade de estarmos abraçando, confraternizando, ajudando uns aos outros, Pai, nos momentos difíceis da vida e nos momentos de alegria. Pai querido, alcança as famílias, os lares por este Brasil afora, por este mundo afora, Senhor amado, as crianças que estão sendo, Deus de poder, violentadas dentro dos seus lares, as famílias que estão sendo, Senhor amado, recebendo causas nas suas vidas que não provêm do Senhor, situações que estão vivendo que não provêm de Ti, Pai. Seja tirado esses demônios, que as famílias sejam colocadas à par do Teu Espírito, toda a ação do inimigo seja quebrada, todo laço maligno, Pai, diabólico seja arrancado do meio dos lares. Essa enfermidade que foi assolando, que está assolando este mundo, seja arrancada pela Tua mão poderosa, em nome de Jesus, meu Deus. Pai querido, perdoa nossos pecados, nossas falhas, mas que o Senhor venha operar poderosamente no nosso meio, na nossa vida, naqueles que confiam no Senhor plenamente, naqueles que buscam a Tua presença, aqueles que estão nas trevas, seja colocado almas e vidas na luz do Senhor para resgatar essas vidas, Pai. Abençoa nesta noite, Pai querido, cada um que faz parte da nossa congregação, a nossa parentela distante, nossos irmãos biológicos, nossas mães, pais, irmãos em Cristo Jesus, aqueles que estão no leito de hospitais, Senhor amado, seja alcançado e liberto, Pai, Deus, poder desse laço, dessa enfermidade, laço de morte.
Aqueles que perderam seus entes queridos, Pai, seja colocado a consolação do Espírito Santo em seus corações. Senhor amado, que o Senhor venha derramar de uma unção poderosa nesta noite. A unção da restituição, a unção da cura, do milagre, da libertação. Aqueles que estão oprimidos, Senhor amado, que seja tocado pelo poder do Espírito Santo de Deus, que estão, Deus e poder, oprimidos, Deus e poder pelo inimigo da nossa alma, seja alcançado agora e liberto todo o mal de toda depressão. E assim eles vão buscar a vida em Cristo Jesus, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Amém, igreja. Irmã Vera também, Pai do Senhor, irmã Vera, que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Amém. Quero deixar para os irmãos um versículo, Salmo 101, Salmo 1, capítulo 1, né, que faz parte também dessa mensagem de hoje. Glória a Deus. Os irmãos quiserem acompanhar aí, porque o tema vai estar lá em Romanos 8, de 1 ao 17, né? A vida é dominada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então, quero ler também os Salmos 1, verso 1, capítulo 1, verso 1, até o verso 6, que é todo o Salmo, né? A fidelidade dos justos e os castigos dos ímpios, né? O que é que diz a palavra do Senhor em Salmos? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Conselhos. Pega bem essas palavras que vai fazer parte da mensagem hoje. Amém? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Amém? Glória a Deus. Vai meditando nessa palavra que é conhecida de muitos, né? Mas que faz muito o que Deus quer falar conosco hoje. Fala muito sobre isso. Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Amém? Vai percebendo aí, irmão. E tudo quanto fizer prosperará. Né? Prosperará aqui na terra. Amém? Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Os pecadores não se permanecerão na congregação do justo. Amém? Porque o Senhor conhece o caminho do justo, né? Mas o caminho dos ímpios perecerá. Quem são ímpios? Aquele que não tem o Espírito de Deus, que busca o pecado, que pratica o pecado, né? Quem são os escarnecedores? Que zombam de Deus nas suas palavras, nas suas oratórias, nos seus palavreados, nos seus vocabulários, zombam de Deus, né? Pessoas que falam coisas profanas ao vento, tudo isso vão prestar conta a Deus. Deus fala que essas pessoas, se não se converterem, né, o caminho deles são perecíveis, né? Mas o do justo é como a árvore plantada junto a ribeiro, florescerá no seu tempo, dará seu fruto na estação própria. Amém? O que é a estação própria? Não passará o dia da sua bênção chegar, né? Então fique ligado aí. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que é o caminho do pecador? É o caminho do engano. A gente vai falar disso aqui agora. O caminho do mal, a mente do anticristo, a mente que não tem o Espírito de Deus, tem o Espírito do maligno guiando aquelas pessoas. Pessoas que sorrirem, pessoas que até doam, né, seus objetos, pessoas que são até boas, né, em alguns termos para outras pessoas, mas ela tem o poder do maligno sobre a sua mente, porque elas não buscam reverenciar, buscar, viver Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Santa Trindade. Amém? Então, diante disso aqui, vamos ler agora Romanos 8, de 1 ao 17, que entra no tema a vida dominada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Que para muitos, antes de ler Romanos 8, de 1 ao 17, rapidamente, que o horário voa, né, irmãos? O horário vai, né? Lá em Apocalipse, aqui em Apocalipse 20, verso 15, Deus fala, você gosta desse versículo, né? E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amém? Então aqui o tema não é o que é necessário para que meu nome esteja escrito no livro da vida, mas indiretamente é. Então, para que meu nome seja escrito no livro da vida,
e a vida dominada, e que minha vida seja dominada pelo Espírito Santo de Deus, para que eu possa ter meu nome escrito no livro da vida. Vamos ler Romanos 8, de 1 a 17, amém? Que fala assim a palavra do Senhor, Romanos 8, de 1 ao 17, né? Aqui nessa tradução está escrito a nova vida debaixo da graça segundo o Espírito de santidade e adoção, né? Que é o mesmo tema que está aqui colocado pelo Espírito Santo que colocou para mim nessa tarde aqui que eu escrevi e Deus foi me dando e eu fui anotando, amém? Relacionado à Bíblia, claro, que é a vida dominada pelo Espírito Santo de Deus, amém? Você quer prosperidade? Você quer paz? Você quer dar testemunho? Amém? Rogério Pontes, Pai do Senhor, irmão Rogério Pontes, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus, amém? Está participando também do live nesta noite, seu José Alexandre, amém? Deus abençoe sua vida também, que o Espírito Santo alcance seus corações nesta noite e possa te responder às suas orações, amém? Porque o Espírito Santo já está sobre vocês, dentro de nós. E quando eu falo alcançar, é alcançar as suas petições, amém? Então, irmãos, continuando aqui, vamos ler em Romanos 8, você já achará aí, em nome de Jesus, na vossa palavra, na Bíblia, que é o manual da nossa vida. Romanos 8, de 1 ao 17, glória a Deus. Vamos ler. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou o seu Filho em semelhança da carne do pecado. Pelo pecado condenou o pecado na carne, né? Então Jesus veio e disse, é possível se livrar do pecado vivendo nesse corpo, né? Porque Jesus se tornou 100% homem, que ele já era e é 100% Deus, amém? Mas ele se tornou homem para a salvação da humanidade, para a crucificação, para morrer pelos meus pecados, pelos seus pecados, para que possamos se converter e servir a Jesus, pelo que ele fez na cruz do Calvário, por amor ágape a mim e a você, amém? E isso veio o Espírito Santo de Deus como consolador e como convencedor do pecado sobre a humanidade, sobre aqueles que assim o querem, amém? Então ele se tornou carne para dizer para mim e você que é possível também, além da crucificação na carne, do pecado, né? Que possamos se livrar do pecado, podemos ter essa força em Cristo Jesus, né? Para que a justiça da lei cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 4. Você vê esse versículo 5 agora. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Amém, irmãos? Vai ligando aí a mensagem em Salmos 1 e Romanos 8. Amém? Se você depois quiser dar uma olhada direito, né? Sair da roda dos escarnecedores, né? Será como árvore plantada junto a ribeiros, lá em Salmos 1, né? E aqui está falando a inclinação, né, do Espírito e inclinação para a carne, né? Então vamos ver aqui o que Deus tem para falar por nós através do que Deus mandou escrever hoje. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Amém? Vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é a inimizade contra Deus. A inclinação para os desejos carnais, fora da presença de Deus, a inclinação para muitas coisas mundanas desagrada a Deus, né? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Amém? Se eu não conduzo a minha vida direcionada pelo Espírito Santo de Deus, pela carne, essa carne é guiada por outro Espírito que não é de Deus. Então, esse outro Espírito vai fazer exatamente o que a carne quer e que o mundo acha legal e que todo mundo aprova, porque a maioria dos humanos na Terra, muitos milhões, estão vivendo na carne, fora do Espírito de Deus, e dentro do Espírito mundano, o Espírito do Anticristo, do Espírito dominante sobre a mente, sobre o coração, sobre a vida das pessoas. Amém?
Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Versículo 9. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Né? Por que o Espírito vive por causa da justiça? Porque o corpo está em pecado, a alma está abatida devido ao pecado, mas esse corpo vive, tem chance, oportunidade, porque Deus é justo. Ele tem o sol para todos. Então, quem vai buscar a salvação debaixo desse sol, dessa chuva, dessa lua, dessas estrelas, nessa terra, né? Tem a oportunidade ainda, como eu e você teve, de buscar a justiça, a salvação de Deus. Amém? A mão do Senhor vem sobre nós para a salvação através de Jesus. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. Então, quando nós habitamos o Espírito Santo de Deus, o seu corpo é dele. Quando a igreja for arrebatada, nós seremos transladados, o corpo transformado, né? De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, mas para viver segundo a carne. Porque, se vivermos segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Né? O mundo está fazendo isso, o mundo faz isso. A humanidade que não tem a mente e o coração com o Espírito Santo de Deus, você acha que as pessoas vão dar legalidade a quem? A carnalidade. Você vê as músicas mundanas, tudo é falando de traição, falando de vida extraconjugal, falando de amante, né, falando de bebida, falando de isso, essas coisas mundanas. Então, você vê quantos esses shows eles lotam, né, e as pessoas se identificam naquilo que é dito naquela música. Por quê? Porque aquela música representa a vida das pessoas em pecado. Entendeu? Por isso que a igreja não pode cantar a música do mundo, porque aquelas músicas são feitas por boas intenções pelas pessoas de coração ali que se representam como pessoas boas, né? Como pessoas de boa família, mas sobre eles tem o poder de um espírito que não é o Espírito de Cristo, né? Que leva eles a fazer letras, né, melancólicas, que leva as pessoas a beber, a se prostituir, a ir para um motel, entendeu? Isso é só a inclinação da carne. E eles cantam como a gente cantava quando nós estávamos no mundo, a gente também fazia isso. Mas graças a Deus, Deus nos resgatou através de alguém, usou alguém para isso, vai ser falado aqui também, né? Para nos tirar deste engano, desse mundo fabuloso, desse mundo cheio de encantamentos, desse mundo cheio de flores, né? Que para nós é flores nesse momento, mas o resultado é a morte, né? Então, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, né? Então, se eu estou sendo guiado, você, pelo Espírito de Deus, né, renunciando a este mundo, às coisas desse mundo, você se torna filho de Deus pelo sangue de Cristo, né? Porque não sabestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai, né? O Espírito de Deus, o Espírito Santo, nos traz como filho, como adoção, né? Como participante, cordeiros das coisas do céu, aqui na terra. Mas para isso eu e você precisam permanecer na presença de Deus, obediente, perseverante, com fé, renunciando às coisas que outrora nós usávamos como coisas boas e não eram boas, eram enganosas, né? Como muitos estão sendo enganados. Então a gente era guiado pelo mundo cego, né? Um cego não pode guiar outro cego. Então as pessoas, quando o cego não pode guiar outro cego, se ele guiar, ele vai levar aquele cego ou aquela pessoa que ali acompanha ele, que é cego também, cair num buraco, cair numa armadilha, né? Então mesmo em versículo 17, para encerrar aqui, amém? Irmão Rogério Pontes, né? Deus abençoe. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiro de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? O que é padecer em Cristo, irmãos? Muitas pessoas nos rotulam de pessoas
santarrão, né? De pessoas que estão perdendo a vida porque não estão vivendo a vida. E tem pessoas que querem trazer o Egito, né, para dentro da igreja para dizer que tem vida, mas na verdade é porque eles nunca saíram do Egito, nunca se converteram, nunca quiseram Jesus, mas quer Jesus numa barganha, né? Vamos falar disso agora. Amém, irmãos? Quero deixar alguns tópicos que eu escrevi hoje à tarde, coloquei aqui no computador, e Deus colocou em meu coração para falar algumas partes, né, que faz parte dessa vivência, desse mundo cheio de ideologias, de pensamentos que leva a ter barganha com Deus sem funcionar. Porque não adianta eu querer fazer mutação na palavra de Deus, né, dentro da igreja ou fora dela, né, dentro do templo ou fora do templo, né. Então eu preciso entender que Deus é santo ontem, hoje e sempre. Ele não vai mudar porque a humanidade está na modernidade, porque estamos no século XXI, porque estamos sendo autossuficientes, né? Porque eu fiz teologia, porque eu conheço a ciência da palavra. Não, Deus não vai mudar por causa disso, né? Deus é que faz a nossa vida mudar porque nós buscamos a Ele. É diferente. Então, quem quer mudar em Cristo, muda. Quem não quer mudar, não consegue buscar verdadeiramente uma plena salvação na sua vida. Então, irmãos, a palavra de Deus fala que se você está sujo, se suje mais. Se você está limpando, se limpe mais, né? Ou então, o que Deus quer dizer? Deus não brinca de ser Deus, né? E se Ele disser assim, você está se sujando, então se suje mais. Ele está dizendo o seguinte, ó, você é sujo e não venha me buscar para se limpar, eu não vou te aceitar, né? Não adianta chamar o de Deus, não adianta dizer que é bonzinho, né? Se não entrar nos meus conceitos, não entrar na determinação, na obediência, no temor da minha palavra, não entrará no reino do céu. É assim que Deus quer dizer. Aí tem pessoas que dizem, o pastor disse que eu vou para o inferno. Não, o pastor não. A palavra de Deus, Deus falou que se suje mais. Quer dizer, se você quer para o inferno, vá, né? Então assim, eu já trouxe o meu filho, o único filho que eu tinha, Deus deu para a humanidade. A humanidade se lambuza todinha, conhece Deus, busca Deus, se lambuza todinha, e depois quer que Deus aceite as suas barganhas, o seu coração com um quartinho cheio de sujeira, né? Deus não, mano. Deus quer a pessoa por inteiro. Ele quer que a pessoa cuide da sua vida que Ele deu e cuide da sua salvação que Ele deu através do sangue de Jesus. Amém? Então vamos lá. Vamos entrar aqui no que Deus mandou escrever para a igreja. Amém? A vida dominada pelo Espírito Santo, Romanos 8, 1 a 17, que a gente já leu, né, em nome de Jesus. Né? Portanto, agora nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Né? Irmãos, a vida dominada pelo Espírito Santo, como é que é isso, pastor? Ela te livra de pessoas que vêm em um caminho de engano, irmãos. A vida dominada pelo Espírito Santo, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, te livra, né, de pessoas que vêm em um caminho de um caminho de engano. Vive guiado por um Espírito que não é de Deus. Falou aqui, em Romanos 13, em Romanos 1, 8 a 1, 17, né? Se não é Espírito de Cristo, não é de Deus. Se não é de Deus, é do maligno. Pastor, mas a pessoa fez fez um show maravilhoso, foi muito isso, né? Eu gosto muito dele há muitos anos. Beleza, mas ele não tem o Espírito de Deus. Ele pensa em Deus, ele crê em Deus, mas ele não vive a palavra de Deus. Porque crê, até o diabo crê. Tem muita gente que prega, tem muita gente que ministra, mas não vive o que prega. Entendeu? Tem muita gente, por isso que Jesus falou através do apóstolo, que tenha cuidado que no final dos tempos aparecerão muitas pessoas como lobos, ovelhas vestidas de lobo, falsos profetas. Não falam de salvação, não falam de renúncia, não falam para na igreja não se espalhar, para a igreja, para o irmão que dizima 2.000 por mês, não buscar outra igreja, porque eu sei que ele está junto com a irmã, e ele não precisa ser afrontado na palavra, porque senão ele vai para outro lugar, porque senão ele desvia. Irmão, Deus falou, se está sujo, se suje mais. Se você quer ir para o inferno, vá. Deus está falando isso.
Se você, para se limpar, se limpe mais. Se você é morno ou frio, eu vou te vomitar. Mas se você é quente, glória de Deus. Então Deus não quer a igreja, as pessoas pela metade, com compartilhamento com o mundo. Amém? Então, a vida dominada pelo Espírito Santo é dominada. Dominada é tudo. A mente, coração, corpo, alma e espírito. Para que tenha vida e vida em abundância. Para que tenha prosperidade. Ninguém é perfeito. A própria Bíblia diz que ai daquele que disser que não tem pecado, que já é um pecador. Quer dizer, está mentindo. Mas, qual é a diferença? Aqueles que sabem que têm seus erros, mas busca a transformação em Jesus todos os dias. Busca mudar o temperamento, seu caráter, viver uma nova criatura, ser filho de Deus verdadeiramente pelo sangue de Cristo. Amém? Essas pessoas podem te levar a participar de coisas que em primeira mão, à primeira vista, parecem boas, irmãos. Quem são essas pessoas, pastores? As pessoas que vivem no espírito do mundo, que não são guiadas pelo Espírito Santo, né? Caminho de engano, vive guiado por espírito que não são o Espírito de Deus. Essas pessoas podem te levar a participar de coisas que em primeira mão, à primeira vista, parecem boas, né? Mas na verdade está te levando a passar por experiência que pode te afastar do propósito de Deus em sua vida. Pode até morrer literalmente. O que é literalmente? Morrer, ser enterrado. Além de morrer espiritualmente, morre literalmente. E se a pessoa precisava buscar Jesus, ficou pior ainda, que ela buscou pessoas erradas para levar para dentro da sua vida, né? Então, irmãos, se você está... por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem simples, né? Vou ver se eu acho aqui um exemplo simples das pessoas que podem te levar a participar de coisas que em primeira mão, à primeira vista, parecem boas, né? Se você tem um compromisso com Deus, se você tem uma vida dominada pelo Espírito Santo de Deus, para que você vai numa festa que vai ficar até de madrugada? Não parece bom? Não parece divertido? Ah, mas são pessoas conhecidas. É meu primo, é meu irmão, né? É meu tio. Só que o primo bebe, o irmão bebe, o fulano bebe, o outro bebe, a outra é prostituta, a outra não sei o que, a outra não sei mais o que, e vai. E você vai para esse lugar. O que é que acontece? Parece uma coisa boa, né? Parece um divertimento bom. Mas o Espírito Santo de Deus está nesse lugar? O Espírito Santo de Deus, ele quer você neste lugar, né? Esse é o lugar que em Salmos 1:1 fala, né? O que é que fala esse Salmo em 1:1? Acho que eu falei que a mensagem estava ligada aos Salmos 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Porque essas pessoas falam de prostituição, falam de fornicação, falam de traição, sorrindo na cara de Deus. São escarnecedores. Fala de sexualidade, de sensualidade, viva a sensualidade de cara limpa. Fazem letras de músicas para multidões seguirem, né? Ser filmado e ter ostentação na cara limpa, na cara de Deus. E isso vai ser cobrado por Deus. Como é que eu tenho a dominação do Espírito Santo na minha vida e vou participar disso? Vou sentar numa roda, não, eu também sou filho de Deus, vou tomar aqui uma cervejinha, né? Parece bom, né? Parece um bom convite, parece uma vida, até uma vida plena. Mas quais são os resultados disso? A morte, traições, frustrações, cobrança de Deus, né? Decepções, né? E isso vai levando a humanidade nesse galope de destruição sem observar a sua cegueira. Porque o mundo mostra para mim e para você que isso é normal. O mundo mostra para mim e para você que isso é que é vida. Nós aprendemos desde a infância isso. A cultura humana é beber, beber muito. É transar, transar muito, né? Você tem que beber muita água, mas muita água do Espírito, né? A gente tem que transar muito, mas é com a esposa. Não é com a esposa dos outros, não é com a mulher dos outros, né? A gente tem que amar muito, não é as coisas do mundo, é Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas, né? A gente aprendeu e puxou, né, do homem que canta há 30 anos, que é o ídolo do Brasil. Mas vai ver as músicas, vai ver as letras. Letras tiradas de tronos espíritas, letras tiradas do candomblé, letras tiradas de coisas, né, de espíritos, né, da linha branca.
para levar uma multidão a se corromper com 2 estrofes de uma música. Só isso que a música tem. 2 estrofes. E pronto. E a multidão se embriaga, se enfeitiça, né? E dizem que estão vivendo. Isso que o mundo faz há milhões de anos. Que o diabo faz há milhões de anos. E nós, como igreja, somos sal e luz desse mundo. Temos que se tornar sal e luz, não por imposição de Deus, mas porque quem vive Deus é luz. Quem busca Deus, busca a luz. Para sair desse engano que a gente viveu desde a infância. Uma cultura maquiavélica que destrói uma humanidade. Destrói lares, destrói, né, sonhos, projetos, assassinatos terríveis. Tudo isso vem dessa mente pecaminosa. Tudo isso vem desse anticristo, desse laço maligno na mente das pessoas. Amém? Para que haja a consumação do pecado, irmãos, eu estou falando aqui a vida dominada por Espírito Santo. Ele te livra de pessoas que vivem em um caminho de engano e vive guiado por um Espírito que não é de Deus, né? Então, quem busca o Espírito Santo é livre dos males. Um deles, né, é esse aqui, que esse aqui é o mais perigoso que eu vejo na humanidade. Como pastor, que eu já sou pastor há já uns 10 anos, né? Aliás, uns 7 anos, né? Não chegou 10 ainda, talvez, não estou lembrado da minha convenção, mas não chegou 10 anos ainda. Mas, irmãos, é uma coisa aqui que eu vou falar que está impregnado no coração das pessoas a ilusão. Olha só, para que haja a consumação do pecado, primeiro precisa-se de uma estratégia do inimigo, né? E para isso ele precisa encontrar alguém dominado pela carne. Pode até morrer literalmente, né? Sem domínio de Deus, sem a sua vida estar direcionada pelo Espírito Santo, a pessoa é sujeita a uma consumação do pecado estrategicamente pelo inimigo, né? Por exemplo, essa viagem que eu falei, que você sai à noite tudo para ir para uma festa, para um aniversário, que não é um lugar para você ir, que o Espírito Santo não quer que você vai, né? Então o inimigo primeiro induz as pessoas a te convidar a ir para um lugar que não é para você ir. Para lá ele executar o que ele quer, porque você está no terreiro dele, aí fica mais fácil, porque se sua carne não está sendo dominada. O Espírito de Deus está se afastando, está dominando você, o espírito do anticristo, o espírito do mal, sem você perceber, você sendo uma pessoa boa, aperta a mão todo mundo, abraça todo mundo, dá até cesta básica, né? Uma pessoa que se apresenta como uma família tradicional, mas o inimigo precisa que você esteja no lugar dele. Ou, aliás, quando eu falo no lugar dele, no lugar que ele quer. Então ele arma estratégia. Por isso que Deus falou assim, você vai viajar, crente? Ore, para que o inimigo não arme estratégia no caminho. Se você vai buscar um trabalho, ore, para que o inimigo lá naquele trabalho não coloque uma mulher que vai fazer você trair sua esposa. Se tiver, que Deus bote em outro lugar que você seja livre disso. Ou a esposa trair o marido, né? Então, irmão, são estratégias que ele usa, que as pessoas, se não tiver a direção de Deus na sua vida, porque a vida precisa ser dominada pelo Espírito Santo. A vida é por inteiro. Você precisa saber, até quando você senta no banco do ônibus, se tem uma mulher do lado e você é casado e todo dia você pega o ônibus com ela, você não pode sentar todo dia do lado dela, não. Você tem que caçar um jeito de mudar. Ele arruma uma estratégia. Às vezes só tem um banco, e aquela mesma pessoa está ali. Aí começa a conversar. Pois é, estou com problema no casamento. Tá, meu marido não presta, minha esposa não presta. Tá, onde é que você mora? Não, eu moro sozinha. Tá, faz uma visita. Primeiro ele precisa de um ambiente, ele precisa de uma situação, para que ele venha agir com o espírito do mundo maligno, para tirar você da posição que Deus te quer. Porque o Espírito Santo, ele pode dominar a nossa vida, mas a gente precisa deixar, né? Ter o discernimento. Quando a gente tem a mente dominada pelo Espírito Santo, a nossa vida, irmãos, a gente tem inteligência, sabedoria, discernimento. A gente divide o mal do bem. A gente sabe quem é bem, quem é mal, o que é ruim e o que é bom. Por isso que Deus fala na sua palavra, quanto mais é dado, mais é cobrado. Quanto mais Deus ensina, mais Ele cobra. Então você estava aqui no erro, você não pode voltar mais para aquele erro. Você agora saiu fora disso, agora você vai mudar outra coisa na sua vida para melhorar. Amém? Então, irmãos, isso o inimigo prepara situações para você cair.
E ele não prepara assim, um lugar é assim assado, aí você, não, é para a gente se divertir um pouquinho, para a gente sair um pouquinho, vamos. Calcula para onde você vai, com quem você vai, aonde você vai trabalhar, né? Em que meio você está, que pessoas vocês vão estar participando lá em Salmos, na roda dos escarnecedores? Pessoas que vão te desviar da presença de Deus. A mente dominada pelo Espírito Santo, ela traz um cálculo, ela faz um cálculo de onde a pessoa pode te levar. Quem são essas pessoas, o que elas vão fazer, quais são a vida delas, como é que elas vivem. Se elas vivem de uma forma errônea, para que eu vou me envolver com essas pessoas? Ore por elas. Se é amigo delas, amém. Dá um tchauzinho, um joinha no zap e acabou. Ore por ela, tenta levar para a igreja, mas não participe do que elas participam, porque elas estão dominadas por um espírito maligno, por mais que pareçam ser boas. Né? Quando estamos fazendo a nossa vontade de forma carnal, podemos passar por provações que podem nos destruir. O homem, ele tem o poder de autodestruir, né? De auto se destruir, né, irmãos? Quando estamos fazendo a nossa vontade de forma carnal, podemos passar por provações que podem nos destruir. O homem, ele tem o poder de autodestruição, né? Então, se a pessoa está tendo um relacionamento com uma pessoa, né? E aquela pessoa um relacionamento carnal, e aqui dali vai levando. Uma hora, irmãos, o diabo entra e faz uma bagaceira que na verdade ele já está. Mas a legalidade está ali, ele tem um ambiente para ele trabalhar. Fornicação, né? Não tem legalidade diante de Deus, porque não tem um casamento. Então, a destruição é certa da vida espiritual dessa pessoa. Ou ela já está destruída espiritualmente. Por que tem muitas pessoas depressivas? Por que tem muitas pessoas que não se desligaram, né, de situações que não é para viver mais? Desliga. Desliga desse mundo, desliga das coisas desse mundo, que isso não presta. Amém? Se tem alguma coisa que perturba a sua mente, desliga disso, peça força a Deus, para que você viva, para que você tenha paz em Jesus, você tenha uma nova vida. Não aceite. Amém? Mas quando Deus nos permite uma provação, olha a diferença da provação do mundo para a provação que o mundo nos oferece, que traz destruição, traz angústia, traz dor, decepções. Mas quando Deus nos permite uma provação, é para a sua glória, né? É para sermos aprovados por Ele e para Ele. É para nosso crescimento e não para a destruição, para a nossa destruição. Não é para nos destruir, né? E não para a morte, como o pecado faz, como o mundo faz, como as pessoas enganosas que estão nas rodas dos escarnecedores faz com as outras, né? Então, a vida dominada pelo Espírito Santo, Deus nos passa por provações. Qual é a pessoa que aceitou Jesus? Pastor, eu estou passando uma prova, né? É para ser aprovado, é para você crescer nisso aí. Entendeu? Por quê, irmãos? Porque, né, Jesus vive e Ele reina para todo sempre. Para nosso crescimento, não é para nossa destruição e não para a morte. A provação não é para a morte quando nós estamos guiados pelo poder do Espírito Santo. É para o crescimento do ser humano, da pessoa que é serva de Deus. A pessoa que busca Jesus, ele passa por provações, por aflições, mas é para o seu crescimento espiritual, seu crescimento do seu caráter, para mudar o seu caráter, para forjar o seu caráter, amém? Para mudar os seus conceitos sobre a vida, né? Para te tirar de uma situação de conforto, para te colocar na posição de vitória. Jesus nos prova para isso. Não é para destruir, não é para matar, não é para te levar para o inferno, como o mundo faz, como o espírito maligno faz. O Espírito Santo te leva a provações para o teu crescimento. Amém? Irmão, segundo tópico. Primeiro eu falei, ele te livra das pessoas que vivem em um caminho de engano. Né? As pessoas seduzem as pessoas, o diabo usa as pessoas que estão no seu espírito para levar as pessoas, né, ao engano, a ser conduzida para o engano. Por exemplo, por que o diabo usa muitos jovens para a perdição, para as drogas, para os vícios? Ele usa o quê? Um ambiente. Eu não falei aqui, né? Para que haja a consumação do pecado, primeiro precisa de uma estratégia do inimigo. Para isso, ele precisa encontrar alguém dominado pela carne. Ele pega uma pessoa do mundo que mexe com droga, vai numa comunidade,
vai naquela rua, encontra um jovem de 12 anos, que a mãe e o pai estão trabalhando, pega aquela mente fértil daquela criança que tem sonhos, e com a carnalidade que aquela criança tem, que não está guiado para a igreja pelos pais, não está na igreja, não tem o poder do Espírito Santo, não tem dominação do Espírito Santo, é induzido por esse diabo satânico que está usando essa pessoa que é carnal para levar essa criança a ser um traficante. Por causa do dinheiro. Né? Por causa da carnalidade. Então ele usa estratégia e precisa de ambientes e pessoas carnais para executar a sua obra. Né? Então, irmãos, segundo tópico. O Espírito Santo ele faz com que você conheça a sua própria natureza. Qual é a nossa natureza? Eu vou dar um estudo aqui que eu já dei na igreja sobre a vida. Depois eu vou falar domingo que vem, eu vou dar o tema aí, talvez até domingo eu já pregue, que nossa igreja não vai voltar agora nos domingos, né? Estamos programando aí para o final do ano agora, para esse mês de setembro em diante, a gente vai ver o que faz, né? Mas continuando aqui para a gente não perder o foco. O Espírito Santo ele faz com que você conheça a sua própria natureza. Quando a gente deixa o Espírito Santo dominar a nossa vida, irmão, você que não é cristão, que está em dificuldade de sair do pecado, de viver uma vida de engano, uma vida de frustrações, uma vida de peso, porque você tem uma consciência pesada sobre o que faz, o Espírito Santo ele faz com que você conheça a sua própria natureza. Eu conheço a minha natureza, porque agora eu tenho o poder do Espírito Santo sobre a minha mente, sobre o meu coração, eu deixo ele agir. Então eu vou conhecer a mim. Eu conheço a mim e a mim eu peço a Deus para que Deus me trate. Né? Ninguém chega a Deus santo. Ninguém chega a Deus com santidade. Todos que são chamados por Deus precisam de um tratamento. Né? Deus não é doido não. Ele vai querer que a pessoa chegue hoje na igreja e amanhã seja um santão. Não é assim. Tem pastor que quer, mas Deus não quer assim. Né? Seria bom que todo mundo entrasse na porta da igreja, aceitasse Jesus, amanhã estava já pronto para ir para o céu. Mas não é. Ninguém está pronto para ir para o céu assim de uma hora para outra, irmão. É um processo. E Deus sabe disso. Né? E Ele quer trabalhar com esse processo na vida de todo mundo, mas poucos acham que precisam. Aceitou Jesus é só santo. Conversa. Aceitou Jesus precisa de transformação, precisa ser limpado, tirado as carrapichos de dentro para fora. Amém? Então o Espírito Santo ele faz com que eu e você conheça o nosso próprio caráter, a nossa própria natureza humana. O que é a natureza humana? Pelo estudo, né? Pela a gramática, por tudo isso, faz-se referência ao conjunto de traços diferentes. E isso é a natureza humana, incluindo maneiras de pensar, sentir ou agir. Né? Que os seres humanos tendem a ter independentemente da influência da cultura. Né? Então, o ser humano é isso aqui. Né? O que é a natureza humana? É isso aqui. Né? É referência ao conjunto de traços diferentes, incluindo maneiras de pensar, sentir, agir, que os seres humanos tende a ter independente da influência da cultura, do seu país, do lugar que vive. Né? Qual é o problema em cima disso, da natureza humana? Por que o Espírito Santo quer que eu conheça a minha natureza? Né? Por quê? Porque o problema é que as pessoas, né? O problema é que o pensar, o sentir, o agir, não sendo controlado por Deus, pode agir de forma destrutiva, de forma enganosa. Aí onde é que está o problema? Né? As pessoas sentem, as pessoas pensam, as pessoas agem. Eu posso pensar de forma espiritual, guiada pelo Espírito Santo. Eu quero agir, eu preciso agir de forma como Deus manda, como Deus diz na sua palavra. Eu posso sentir a vontade de fazer a obra de Deus, de fazer o bem para com o próximo, amar o próximo. Mas quem está no mundo, ele pensa assim, ele sente assim, ele age assim? Não. Ele vai agir de forma conforme o mundo aprova. As pessoas estão muito preocupadas, hoje em dia, com o que é que o mundo aprova. Você vê isso até dentro das igrejas hoje. Tem muitas denominações que estão preocupadas com o que o mundo acha deles. Porque nós somos muito cafona. Nós temos que melhorar mais, nós temos que ser mais moderno. Vai tentar mudar as coisas de Deus? O preço será muito grande, irmãos. Tem gente que pensa que Deus vai fechar a igreja porque a igreja está aprontando, porque o pastor está aprontando, porque o padre está aprontando. Não fecha. Fecha um aqui e acolá. Mas a maioria que está aprontando, Deus não fecha. Sabe por quê? Porque naquele grande dia vão acertar com Deus.
Mas ou vai ter tempo de se consertar, ou vai acertar com Deus, porque querem mutar a palavra, fazer mutação, ajustes para agradar as pessoas. Irmãos, se a pessoa não buscar Jesus, não buscar a palavra de Deus, que o que próprio se agradar ao ser humano, através da verdade, é Jesus. Não é pastor que tem que agradar ninguém pela intenção da pessoa ficar na igreja. O pastor, o ministro do evangelho, tem que pregar a verdade. O certo e o errado. E acabou. Né? O que é certo, o que é errado. E para Deus é assim. Se está limpo, está limpo. Se está sujo, né? Se está limpo, me glorifique. Busca a minha presença que eu te fortalecerei. Que eu te derramarei meu poder sobre ti. Mas se está sujo, não quer sair, se suje mais. O que é que Deus está dizendo? Vá para o inferno. Pesado, né, irmão? Um pai falar assim, você não quer se limpar não, meu filho? Não, então vá, some da minha frente. Quando você decidir, venha que eu ainda estou aqui. Então, irmão, Deus não brinca de ser Deus. O problema é que pensar, o sentir, o agir não sendo controlado por Deus, pode agir de forma destrutiva, de forma enganosa, né? Quando o Espírito Santo domina a nossa vida, nós conseguimos identificar a nossa natureza ruim. Deus nos revela quem somos, o que e o que somos capazes de fazer sem o controle do Espírito Santo. Tem pessoas que se dizem bonzinha, mas pisa no pé dele. Sem o poder do Espírito Santo sobre a sua mente, sobre o seu coração, né, as pessoas podem fazer coisas que é imagináveis, né? Porque nós precisamos ser controlados pelo Espírito Santo de Deus, por Deus, pela sua vontade. Quando deixamos o Espírito Santo nos mostrar quem somos, cada vez mais descobrimos quanto nos desagradávamos a Deus. Quanto mais você se aproxima de Deus, você deixa o Espírito Santo te dominar, você vê o tanto que você desagradava a Deus. Com as festas mundanas, com as fornicações, carnalidade, né? A mentira, o roubo, os vícios, né? As coisas sem direção do Espírito Santo. Nossa, foi muitas coisas, né? Então agora você que está aí do outro lado, me ouvindo, que se você, né, puder terminar de ouvir essa mensagem, deixe que o Espírito Santo domine a sua vida. Pastor, mas eu não sou santinho não, como é que Deus vai fazer isso? É você querendo, buscando. Quando aquela prostituta estava para ser apredejada, né? Então o que Jesus falou para ela? Minha filha, falou para aqueles homens que se achavam santão, se algum de vocês não tem pecado, joga a primeira pedra. Ninguém jogou, cada um foi jogando a pedra no chão e foi embora. Porque ele queria matar a mulher que pegou em adultério. Então não é porque você está no pecado ou aconteceu a consumação do pecado que Jesus vai te jogar no inferno, não. A partir do momento que você busca Ele e fala assim, vai, não peque mais. Amém? Jesus fala, vai, não peque mais. Ele está dizendo assim, estou te dando uma chance. Eu estou te colocando o poder do Espírito Santo sobre ti para que tua vida tenha vida em abundância e você venha olhar para o céu, para a minha palavra, para os meus mandamentos e viver Jesus verdadeiramente. Amém? Terceiro, já quase encerrando aqui, irmãos, nós estamos falando aqui quando o Espírito Santo domina a nossa vida e quando o mundo domina a vida das pessoas, né? Se nós vivermos na vontade de Deus, o Espírito Santo faz com que você viva hoje a certeza de uma vida em Jesus Cristo amanhã. O que é isso? Isso é segurança. Isso é a certeza da salvação. Como é que eu tenho a certeza da salvação? Quando eu busco fazer a vontade de Deus pela sua palavra, né? E dizendo, Senhor, eu tenho erros, eu erro nisso, eu não quero errar mais. Me ajuda aí que eu quero sair disso, né? Deus é o mais interessado em nos ajudar. É o mais interessado. De um caminho, irmão, de salvação, de uma eternidade. Jesus quer isso. Se nós vivermos na vontade de Deus, isso é a mente do Espírito Santo, dominado pelo Espírito Santo. Se a gente quiser, né? Se nós servirmos à vontade de Deus, o Espírito Santo faz com que você viva hoje a certeza de uma vida em Jesus amanhã. O que é Jesus amanhã? Pastor, mas a palavra de Deus fala que nós não sabemos um palmo do nosso nariz. Claro. Mas o amanhã pertence a Ele. É por isso que nós estamos vivendo em Jesus hoje para garantir o amanhã. A salvação não é amanhã? Não é hoje, é amanhã. É daqui a pouco. Ou à noite, ou amanhecer, ou daqui a um ano. Não sei quando é que Jesus vai voltar para mim e para você. Ou para toda a igreja.
Então você vivendo Jesus, deixando o Espírito Santo te dominar hoje, é o viver Jesus amanhã. É ter tranquilidade que amanhã Jesus está na sua vida, porque você fez algo importante hoje, é servir a Ele. De um caminho, irmão, Jesus te colocará no caminho de salvação de uma eternidade. E a sua vida amanhã vai depender muito do que você deixou de fazer hoje, ou o que você fez hoje. Ou o que deixou de fazer ou fez, né? Como é que eu posso viver uma vida amanhã? Vai depender muito, irmãos, do que você deixou de fazer ou o que você fez hoje. O que é que nós deixamos de fazer? O mal? Então você tem uma vida amanhã com Cristo. Nós fizemos hoje o bem, nós buscamos a paz em Cristo, deixamos o Espírito Santo trabalhar no nosso coração, estamos saindo do pecado, então você tem uma vida amanhã com Jesus. Eu não estou interessado em servir a Jesus, eu não quero aceitar Jesus, eu não quero saber de igreja, eu não quero saber de Deus, eu não quero. Amanhã também terá um resultado. Assim diz a Bíblia. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. É o resultado de hoje, será amanhã. O que eu deixei de fazer hoje, amanhã será o resultado do que eu deixei para fazer hoje. Amém? Ou eu deixo de fazer para me livrar do mal, ou eu faço o bem porque eu já me livrei do mal. Buscar o bem, sabe para quem, irmão? Para nós mesmos. Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário para que a sua vida fosse mudada, a vida dele, para que a vida dele fosse melhor, para que a vida dele fosse vida em abundância, para que a vida dele tivesse prosperidade. Não, ele já é. Ele já é. Ele já está à direita do Pai. Ele é o Filho de Deus. Na fundação do mundo estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando você, antes de nascer Jesus já te conhecia. Então ele já é, não precisa ser. Agora eu e você precisa ser alguém guiado por a luz de Deus para a salvação. E hoje eu preciso fazer algo que venha mudar a minha vida diante de Deus para amanhã eu ter o meu nome escrito no livro da vida. E hoje ter o nome escrito no livro da vida para a salvação amanhã. Depende de hoje. O amanhã depende de hoje da minha vida. A paz de amanhã depende do que eu faço hoje. A salvação de amanhã depende do que eu faço hoje. Amém? Irmão, e o que acontece é uma humanidade erroneamente buscar segurança na sua natureza. Voltar aqui um pouquinho que eu deixei de ler aqui uma parte, já está encerrando, viu? Isso se chama segurança, isso que eu estou falando, buscar o amanhã em Cristo, irmãos, se chama segurança. É que o ser humano mais busca na sua vida é segurança. A humanidade busca segurança. Porque a segurança transmite o quê? De certa forma transmite o quê? Paz. E é isso que o Espírito Santo nos dá, paz. A paz dentro desta vida controlada por Ele. A paz da vida em Cristo, a paz da minha vida dentro da vida de Cristo me traz paz. Controlada por Deus, por Jesus, pelo Pai e pelo Espírito Santo. Dentro dessa vida, dentro dessas normas, dessas regras de obediência. Né? Então essa outra vida que o mundo oferece não tem paz. Não tem direção, frustração, decepções, né? E o que acontece com a humanidade, irmão, erroneamente? Buscam segurança na sua natureza pecaminosa, né? Uma natureza cega, ou seja, quem vive no pecado sem a vontade da direção de Deus, vive uma cegueira espiritual. São muitos cegos querendo guiar outros cegos. Às vezes até pensam em Deus, mas vive uma vida guiada por pessoas de natureza totalmente pecaminosa. Mente sem luz, totalmente sem direção do Espírito Santo. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Salmos 119, verso 105. Né? Então, irmãos, a humanidade erroneamente busca segurança na sua natureza pecaminosa. Então eu tenho que buscar segurança em Deus. A minha vida tem que estar plenamente colocada na mão do Senhor. A minha vida, a minha mente e meu coração tem que estar colocada na vontade do Espírito Santo. Porque aí eu tenho segurança do amanhã. Eu tenho segurança de me livrar do inferno. Eu tenho segurança de me livrar do mal. Eu tenho visão do mal, eu tenho visão do bem. Eu tenho discernimento. O ser humano tem um caráter mau. A palavra diz que nós somos maus e nós precisamos de Jesus para ficar melhor. Para tentar buscar a salvação. Né?
Então, se a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e tua palavra é luz para os meus caminhos. Se a palavra de Deus é lâmpada para meus pés e luz para os meus caminhos, como é que eu consigo andar neste mundo sem a palavra de Deus? Então a gente não consegue andar, a gente tem um engano, um caminho enganoso. A gente está caminhando, patinando na vida. Ah, mas meu pai morreu, nasceu, cresceu os filhos, foi um bom homem. Minha mãe, uma boa mulher, isso, isso e isso. Mas você não sabe o interior dela. Você não sabe o interior dele. Você não sabe a vida dele com Deus. Meu pai morreu já, mas eu não sabia a vida dele com Deus. Né? Eu não posso julgar ninguém. Quem está certo, quem está errado, não tem julgamento. Aqui tem um anúncio da palavra de Deus para as pessoas que querem viver essa palavra hoje, para que amanhã tenha segurança de salvação. Uma segurança se eles permanecerem na verdade. Amém? A vida dominada pelo Espírito Santo, irmão, você passa a ter certeza de uma vida de paz, uma segurança em Deus para a sua vida incondicional. É uma segurança incondicional, né? As pessoas têm segurança no condomínio porque pagam o condomínio, né? As pessoas têm segurança em algum lugar, numa festividade, porque pagam segurança. As pessoas têm segurança e às vezes não prédio porque tem um porteiro. Mas com Deus é incondicional. Não tem porteiro, não tem segurança, não tem polícia, não tem armamento bélico. Jesus, o Espírito Santo, é a minha e a sua segurança para a eternidade. Se você está órfão, perdeu seu pai e sua mãe, a tua segurança é Jesus. Se você perdeu os seus bens, a tua segurança é Jesus. Se você perdeu o seu casamento, a tua segurança é Jesus. Se você perdeu o seu ministério, a tua segurança é Jesus. Se você perdeu os seus sonhos, a tua segurança é Jesus. Porque Ele tem o poder de restituição. Ele tem o poder, emana dele todo o poder de restituir, restaurar, ressuscitar, trazer de volta o teu sonho, trazer de volta o teu casamento, trazer de volta o teu ministério, trazer de volta a tua saúde, trazer de volta tudo que você perdeu. Amém? Mas precisa ter uma mente, um coração, uma vida dominada pelo Espírito Santo de Deus. Para encerrar aqui o quarto tópico rapidamente, que o horário é uma benção, né? Algumas pessoas, para ter uma vida dominada pelo Espírito Santo, não, por Deus, por Jesus, pela Santa Trindade, né? Primeiro, pastor, o que é que eu posso? Quais são os passos, né? Alguns passos para ter uma vida dominada pelo Espírito Santo, por Deus, por Jesus, pela Santa Trindade. Porque quando eu falo do Espírito Santo, estou falando de Deus, né? É porque os três são distintos em características. Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus está no céu, no seu trono de poder e glória, todo poder e glória. Jesus está do seu lado, como seu Filho, e o Espírito Santo está na terra como consolador daqueles que os buscam. Então são distintos. Porém, nas três, na mesma concordância, características diferentes, mas no mesmo poder. Amém? Então, quais são os passos para ter uma vida dominada pelo Espírito Santo? Tem muitos segmentos, mas vamos deixar alguns aqui. Primeiro, a aceitação de Jesus em sua vida. Você que quer aceitar Jesus hoje, aceite. Deixa o Espírito Santo te dominar, você vai ver a alegria que você vai ter no seu coração. Se você está tendo dificuldade, você já é crente, é servo de Deus, de conduzir sua vida de forma que você sabe que não está agradando ao Espírito Santo de Deus, e você não consegue conduzir sua vida de forma santa, buscando a santidade, Ele vai te ajudar se você assim dizer para Ele que não está bem. Amém? É a aceitação de Jesus em sua vida. Precisa aceitar Jesus, para que o Espírito Santo possa te conduzir. Segundo, obediência aos mandamentos de Deus pela sua palavra. Primeiro é aceitar Jesus, depois a obediência. Porque o diabo destruiu os anjos no céu, lançou juntamente com ele, por permissão de Deus, no inferno, pela desobediência. Igrejas são destruídas pela falta de obediência de algumas pessoas. Ministérios são destruídos por falta de obediência de algumas pessoas. Casamentos são destruídos por falta de obediência de alguns maridos, de algumas esposas, de alguns filhos, né? Na hierarquia de obediência pelas próprias pessoas. Claro que sendo usado pelo inimigo, né? Então, irmãos,
A obediência é essencial para ter um reino unido, porque um reino dividido não prospera, né? Então, irmão, a obediência aos mandamentos de Deus pela sua palavra. Então, a palavra de Deus vai te trazer sobre ti a orientação, o manual do Senhor. Outro passo é ser sincero com você mesmo, né? Reconheça os seus erros, apresente suas fraquezas a Deus. Quando decidirmos buscar a Deus, precisamos apresentar nossas fraquezas. Ele já sabe que precisamos de transformação. Quando decidimos buscar a Deus, Ele já sabe que precisamos de transformação. Essa transformação é de dentro para fora. Ele enviou seu Filho para que eu e você nos purifique pelo seu sangue e tenha uma mente iluminada pelo Espírito Santo de Deus para a salvação, que vai ser sua eternidade, a minha eternidade. Amém? Então, irmãos, esses são alguns passos muito importantes para que o Espírito Santo possa agir na nossa vida e transformar a nossa vida. Amém? E dominá-la. Quando nós deixamos o Espírito Santo trabalhar na nossa vida, aí você e eu vamos começar a ver, irmãos, quantas pessoas estão vivendo uma vida de escuridão. As pessoas, né, estão indo a passos largos para a perdição que este mundo chama de vida, né? Vou viver minha vida. Eu preciso viver minha vida. Não aguento mais esse casamento. Não aguento mais essa igreja. Não aguento mais esse emprego. Tudo sem direção de Deus. Isso é coisa do diabo, né? Então, irmãos, Deus começa a iluminar o Espírito Santo de Deus para a salvação. Começa a trazer a direção. Aí a gente começa a ver as mazelas. A gente começa a ver as coisas ruins que o inimigo trabalha na mente das pessoas há quantos anos, né? Pessoas da nossa família sendo destruídas, pessoas sendo dilaceradas pelo inimigo, com pensamentos, com atitudes, com situações terríveis na sua vida. Né? Entrou aqui uma propaganda, mas vai sair só um pouquinho. Então, irmãos, quando nós começamos a ter a dominação do Espírito Santo, nós vemos quantas pessoas estão vivendo uma vida de escuridão, a passos largos para a perdição que este mundo chama de vida enganosa, né? Vida sem direção do Espírito Santo. Quantas pessoas Deus pode ajudar através de você, inclusive a sua família em especial. Então, lute para que você seja um servo de Deus verdadeiramente. Lute para que Deus traga sobre você a revelação. Como é importante, como é bom a gente servir a Deus, né? Quero deixar uma orientação para os irmãos para encerrar. Quem guarda a palavra de Deus no coração sempre vai ouvir a sua voz. Por isso, se prepare para fazer a vontade de Deus em sua vida. Amém? Quem guarda a palavra de Deus no coração sempre vai ouvir a sua voz. Se eu deixo o Espírito Santo me dominar, se eu renuncio o pecado, se eu saio da roda dos escarnecedores, se eu estiver fora da carnalidade, eu estou sendo plantado como a árvore plantada junto ao ribeiro, que dará seu fruto na estação própria. Eu estou em obediência a Deus. Eu estou fazendo a vontade do Senhor. Eu estou buscando a santidade, a direção. Estou pedindo a Deus uma transformação de dentro para fora, a cada dia. Ele vê meu esforço e Ele vai ajudando. E você não é a mesma pessoa de ontem, amanhã. E você não é depois da manhã a pessoa de ontem, de amanhã. Você não é a pessoa depois da manhã, de amanhã, aliás. Então, cada dia você vai se tornando uma pessoa mais de excelência. Você vai se tornando uma pessoa compreensiva, passiva, amorosa, santa, se preocupa com o próximo, começa a amar o próximo, começa a orientar os que estão nas trevas, os que estão cegamente vivendo neste mundo, como a gente viveu. Você passa a ser luz, você passa a ser sal, você passa a ser servo de Deus verdadeiramente. Você passa a fazer a vontade do Senhor na sua vida. Você passa a buscar a direção do Espírito Santo cada vez mais. Então, irmãos, vamos fazer a vontade do Senhor. Vamos buscar a face de Deus, né? Lembre-se, as pessoas são transformadas por Deus.
para Ele, para viver com Ele eternamente no céu. Ele enviou Jesus, seu Filho, para aqueles que o aceitam como Salvador. Portanto, temos que se adaptar ao céu, e não o céu se adaptar ao mundo, de onde nós viemos. Não podemos fazer isso com Deus, né? Não podemos fazer isso com Deus, irmãos. Não queira fazer barganha com o Senhor. Nunca guarde no seu coração o desejo da barganha com Deus, porque pode haver momento de fraqueza. Aí você vai querer fazer barganha com Deus, para que Ele aceite suas propostas. Eu tenho uma boa notícia para você. Ele não vai aceitar a barganha. É uma boa notícia, porque se Ele não aceita, é porque Ele é Pai. Ele é Deus e Ele enviou seu Filho para aceitar a barganha minha? Ah, Senhor, essa igreja está muito chata. Bota umas luzes diferentes, um povo levantando a perna para riba. O pastor Jairo é muito cafona, né? É porque eu estou fraco, eu quero coisa diferente. Ah, eu quero visitar pessoas que estão lá nos forró. Eu quero dar uma voltinha, Jesus. Deus não vai aceitar, não. Eu tenho uma boa notícia para você, Ele não aceita. Uma boa notícia para mim também. Ele não aceita as minhas barganhas. Ele não aceita, irmão. Sabe por quê? Porque as minhas barganhas, eu quero suprir a fraqueza que eu tenho em cima das minhas vontades que eu quis, porque eu estou olhando lá para o Egito. Na terra prometida não pode entrar ninguém do Egito lá. Não podem entrar coisas do Egito. Quando Deus falou para o povo, vá para a terra prometida, lá haverá gigante, acaba com tudo e vocês tomem posse. É só vocês. Povo da promessa. Sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre a sua igreja, não traga barganha do mundo para os conceitos malignos dentro da sua casa, dentro da sua igreja, dentro da sua vida. A sua vida e a minha vida, a nossa igreja, é direcionada pela palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo que emana do céu, pelo poder de Jesus Cristo, que veio da cruz do Calvário para a minha salvação, e pelo poder de Todo-Poderoso nosso Deus, que emanou do céu o seu poder sobre a sua graça, sobre a humanidade, sobre a minha vida, que nos escolheu, nos purificou, santificou através do sangue de Jesus. Não existe negociação de santidade. Deus não negocia sua santidade com ninguém. Não há barganha. Ah, porque eu estou fraco, acho que eu vou fazer isso. Deus não quer que eu toque no meu cabelo, eu vou cortar, deixar bem aqui. Corte. Cada um é cada um com Deus, irmãos. Tem gente que pode até cortar 3 dedos, 4 dedos, Deus não fala nada. Mas tem gente que se tirar 2 dedinhos, Deus fala. Se você tem o poder do Espírito Santo no seu coração, você não pode. Ah, eu vou usar batom igual a nega maluca, que eu quero curtir um pouquinho, eu quero me apresentar. Se apresente. Deus não mandou botar aquele bastão discreto, né? Ah, vou pintar meu cabelo de vermelho, de azul, de rosa. O templo do Espírito Santo agora tem que ser enfeitado igual o carnaval lá do Rio de Janeiro. Deus vai se agradar? Não. Né? Então, irmãos, mas isso aí é besteira, pastor, não tem nada a ver. Ah, não tem? Então faça. Se suje. Pastor, isso não é sujeira, isso é vida, isso é modernidade. Ah, então tá bom, então viva. Então vive isso aí, então. Amém? Porque a obediência a Deus, irmãos, é quando nós conhecemos a voz de Deus através do Espírito Santo. Tenho certeza, quem tiver no poder do Espírito Santo de Deus, não faz essas coisas. O seu corpo, o seu cabelo, a sua mente. Quando nós queremos bênção, nós queremos por inteiro. Quando nós queremos ouvir Deus, queremos ouvir a sua voz claramente. E quando Ele nos quer por inteiro. Né? Ah, pastor, eu estou com meu cabelo pintado de azul, então não vou ouvir nessa mensagem, que agora eu fiquei chateado. Ah, tá. Então Deus pregou hoje para uma transformação e você não quer. Né? A transformação vem quando a gente quer. Como é que eu vou saber que o cabelo azul, vermelho, Deus não se agrada? É quando o pastor fala? Não, é quando eu leio a palavra. É quando eu busco o Espírito Santo. O pastor orienta, ele deixa lá. Né? Então, irmãos, quem santifique, se santifique mais, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Assim diz a palavra. Amém? Então, irmãos, fazer a vontade do mundo, às vezes o mundo está dentro de nós. E fica muito fácil de entrar
no que Romanos falou hoje aqui, 8, de 1 a 17. Fica facinho. O diabo ele só quer um campo, ele só quer uma desculpa, ele só quer, né, um coração aberto para o Egito. Ele só quer um coração aberto para o Egito. Quando a pessoa passa de ter paz, quando a pessoa para de ter amor pelo próximo, pela obra, pela igreja, ele está correndo alto risco de perder a sua comunhão com Deus. Porque a voz do mundo está mais forte do que a voz do Espírito Santo. Aí ele começa a deixar a voz do mundo saciar a sua sede de voltar para o mundo. E aí, quando a pessoa começa a arriscar a própria pessoa através do inimigo, porque ele deixou entrar naquelas fábulas o seu nome do livro da vida. Aí entra muitas coisas que o diabo bate palma. Muitas coisas que os pastores que querem a verdade são taxados de machista, nada a ver, quadrado, homofóbico e vai. Aí enche um monte de panelada. E muitas pessoas que já aceitaram Jesus, que estão na igreja, começam a se encantar com essa modernidade, com essas ideologias. E vão perdendo, e vão perdendo. Daqui a pouco eles estão tão frios que Jesus vira para ele e fala assim: vou te vomitar, porque eu não aguento mais. Quantas pessoas Jesus já vomitou nessa modernidade? Neste mundo que oferece tantas migalhas e as pessoas nem lembram que comeram aquelas migalhas e voltam a comer. E quando pensa que não, está igual o filho pródigo, lá no fundo do poço. Porque você pensa quando o filho pródigo saiu da fazenda que o pai deu a parte dele, você pensa que ele não pensou, não foi nisso? Ele pensou nas mulheres, ele pensou na modernidade, ele pensou nas carruagens de ouro, ele pensou num bom hotel, ele pensou numa boa bebida, ele pensou numa boa noite de prazer com mulheres, tudo isso. Mas primeiro foi gerado um ambiente pelo inimigo. Primeiro o inimigo persuadiu, até levar a tomar a decisão e consumir. E entrar onde? Numa depravação, numa tristeza, numa angústia de dor. Por quê? Deixou de desobedecer aos seus pais, suas autoridades, deixou de praticar a vontade de Deus e sair da posição que Deus o colocou. E aí ele pegou sua posse e foi e viveu a vida dele. Muitas pessoas estão dentro das igrejas ou saíram delas e estão vivendo dessa forma, tentando viver com Deus as barganhas. E Deus não é homem para se embarganhar com a humanidade, que ele conhece a humanidade. E ele foi que fez ela. Amém? Então ninguém precisa ajudar Deus. Eu vejo pessoas querendo me ajudar na igreja, arrumar a igreja. Principalmente agora que a gente está lá arrumando. Mas tem gente que chega querendo me ajudar a pastorear. O pastor está enganado. Tadinho, vamos ajudar ele. Porque ele está perdido. Perdido. Deus não chama pessoas perdidas para pastorear o seu rebanho. Tem pessoas que são ungidas pelo homem porque fez uma teologia e botou o anel no dedo. Não fez que nem Jesus ungiu os apóstolos. Ele chamou e preparou. Homens ungindo homens sem direção do Espírito Santo por carro de barganhas. Deus não trabalha assim. Se Deus chama um homem dele e se torna um homem de Deus, Deus não deixa esse homem perdido. Amém? Ele fica bem achado. Mas é porque o pastor, nem tudo que ele vê, ou pensa, ou vê de errado, ele fala. Nem tudo que ele está sentindo, ele fala. Ele fala, sabe para quem? Para aquele que o chamou. Porque ele sabe o poder de quem chamou ele para resolver os seus problemas e os problemas daqueles que estão com ele. Amém? Então nunca pense que o pastor Jabo está perdido. Eu posso adoecer corporalmente. Eu posso me cansar. Mas perdido não. Amém? Porque eu tenho, graças a Deus, a direção do Espírito Santo. E é isso que eu levo a igreja a ter. A direção, o domínio do Espírito Santo na minha e na sua vida. Se você crer, verá a glória de Deus. Amém? Que você e eu, e nossa igreja, e todas as igrejas deste mundo, seja guiado pelo poder do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo não existe igreja. Não existe obra, não existe nada nessa terra que venha trazer
a iluminação de Deus. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Deus venha trazer a direção essa semana. Tome essa palavra, direção do Espírito Santo, o domínio do Espírito Santo no seu coração. Tenha discernimento, tenha a direção de Deus. A palavra de Deus fala que nós temos que ser astuto que nem uma serpente e manso que nem uma pomba. É um pé lá e outro cá. Observe, seja observador. Quando Gideão chamou o soldado para lutar, Deus escolheu os 300. E os 300 foram os prudentes na hora de tomar água. Eles tomaram a água, levando a mão à boca e olhando ao seu redor se tinha um inimigo. Os que tomaram água de cabeça baixa, se ajoelharam na beira da água para tomar, não tiveram observação se viam um inimigo. Então podia morrer muito facilmente. Muita gente morre espiritualmente porque entrega suas vidas às pessoas que estão com a mente no maligno. Você que quer aceitar Jesus, entrega sua vida a Jesus, mas busca uma igreja que fala a verdade. Uma igreja que te confronta, porque a palavra de Deus vem confrontar a humanidade. Quando ela confronta, é porque nós precisamos consertar. Amém? Então eu quero fazer um apelo nesta noite. Se tem alguém, por acaso, que vai assistir esse vídeo ou está assistindo, que precisa reconciliar, buscar que o Espírito Santo domine a sua mente. Coloca a mão em seu coração, que já estou encerrando. Pai querido, em nome de Jesus, se por acaso tiver alguma alma agora ouvindo essa mensagem, que o Senhor venha tocar no seu coração, para que ele venha aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Que o Espírito Santo venha controlá-lo. Que o Espírito Santo venha trazer sobre ele a unção do teu poder. O renovo, a restituição nos seus sonhos, a sua nova história venha acontecer. Pai querido, que o seu nome seja escrito no livro da vida para a salvação. E esta pessoa ou estas pessoas que aceitar o Senhor nesta noite, venha, Deus, e poder permanecer na tua palavra, na verdade, para a salvação eterna através do sangue de Jesus. E também eu te peço, Pai, por alguém que por acaso está assistindo este live ou vai assistir, que se desviou da tua presença, venha reconciliar com o Senhor, renunciar aos desejos carnais, venha renunciar aos prazeres mundanos, venha renunciar, Senhor amado, Deus, poder ao Egito, mas que venha buscar a terra prometida, venha buscar, Senhor amado, a aliança com o Senhor agora, e essa aliança seja refeita. E assim o Senhor possa perdoar os seus pecados, e que seu nome esteja reescrito agora, em nome de Jesus, meu Deus, no livro da vida. E esta pessoa venha ter paz, direção do teu poder, e a luz esteja sobre os seus caminhos, assim como está no Salmo 119, verso 105. Glória a Deus. Amém, irmãos? Pai, abençoa a vossa igreja. Toma nas tuas mãos cada lar, cada família, a minha parentela distante, meus irmãos biológicos, minha mãe. Toma nas tuas mãos, Pai, os teus filhos, os lares, as famílias da IADAP. Abençoa a nossa nação, nossas famílias nesse Brasil. Nos protege desse laço dessa pandemia. Guarda, Deus, por Deus, os agentes de saúde, os médicos, os enfermeiros. Meu Pai, Senhor amado, toma a vossa igreja. Aqueles que estão enfermos, que sejam curados pelo poder do sangue de Jesus. Que possamos retornar brevemente para te louvar em espírito e verdade, com amor, com alegria, em nome de Jesus. Prepara a vossa igreja para subir aos céus, pelo poder do Espírito Santo. Glória a Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe os irmãos. Obrigado por estar nos acompanhando. Amém, pastor Júlio, e todos os irmãos que estão aí, que eu já falei, e alguns, que eu não estou vendo o nome, mas que Deus abençoe. Estaremos anunciando aí as programações durante a semana, e vamos estar esta semana na terça-feira à tarde, às 15 horas na oração, quarta de manhã às 8h30 da manhã na oração, quarta à noite às 19h30 também a oração no louvor a Deus, deixando uma breve palavra para os irmãos na quarta-feira, com ordem e decência, claro, e vamos continuar nessa oração. E Deus te dê força para você prosseguir e caminhar no Evangelho com paz e buscando a salvação para o próximo. Amém? Assim como nós estamos buscando para nós até hoje, vamos prosseguir. Que Deus abençoe, que a da bênção apostólica, que a graça do Senhor Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo esteja em cada coração, que todos digam a nossa fé, a nossa união. Amém.
Deus abençoe em nome de Jesus. Fica na paz do seu Jesus Cristo. Que essa mensagem do Espírito Santo esteja sobre o seu coração. Busque fazer a vontade de Deus. Com certeza, o amanhã será em Cristo Jesus o que você fizer hoje para Ele. Amém? A salvação eterna. Deus abençoe em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor. Vá com Deus. Que Deus te ilumine.